O Café Filosófico continua falando de cinema. Nessa série de programas, Carlos Baiton e Maria Helena Guerra apresentam filmes que revelam muito do ser humano e da nossa sociedade. Na sessão Cinema e Filosofia de hoje, um filme que fala do encontro. Dois personagens que têm que transformar suas vidas para poderem se amar. Harry é um sessentão machista que só gosta de mulheres mais jovens. Erika é uma escritora bem-sucedida que deixou de lado as relações afetivas. Nessa disputa entre sexos, os dois vão ter que entrar em um acordo na busca da felicidade. Mas para que isso aconteça, alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder traz uma história de um homem, vamos dizer assim, típico da nossa cultura, ou pelo menos típico daquilo que foi por muito tempo a nossa cultura e que hoje começa a se transformar, que é o machão. Um homem que se vincula apenas sexualmente com as mulheres, um grande conquistador, até muito charmoso, e que tem por hábito se relacionar com mulheres com menos de 30 anos. Ele disse que, inclusive, ele tem muita prática nisso, porque faz 40 anos que ele faz isso. Então, ele tem muita experiência. E ele vai mostrar uma grande ferida da cultura, da sociedade de dominância patriarcal, que faz com que o homem funcione, então, dentro desse machismo e estabeleça na sua personalidade uma grande separação entre o amor e o sexo. Ele não tem a menor ideia, desconhece profundamente como é o vínculo afetivo. Ele não sabe o que é amar, ele não sabe o que é se envolver amorosamente com uma mulher. O Harry, né, vai nos dar um show realmente de narcisismo, imaturidade, cafajestice, incapacidade de amar. Porque ela vai ser, então, uma mulher de meia idade, que já foi casada, tem uma filha, ela é bem-sucedida profissionalmente, uma escritora, teatróloga, então, aparentemente, uma mulher muito bem de vida, independente, com algum sucesso, mas que se considera muito aquém, vamos dizer, quando se trata da sua vida amorosa, porque então ela se vê com muito brilhantismo intelectual, muita criatividade, mas é aquela mulher que sábado à noite fica sozinha em casa, porque os homens da idade dela vão sair com mulheres até 30 anos. Então ela se sente muito só e que também é uma problemática que a gente vê hoje, o que acontece com essas mulheres que começam a se desenvolver, que saem do papel tradicional da esposa idolar, né, que cuida das crianças, o que ela provoca nos homens. Só que chega um momento na vida em que a pessoa tem que se deparar com as suas defesas, com a sua sombra, com as suas neuroses, com as suas dificuldades. Ele vai se deparar com a sua limitação. Ele, esse puer, esse Dom Juan, esse conquistador, vai se dar conta que ele é incapaz de amar. Numa conversa, então, com esta mulher madura, ele vai dizer que ele nunca se casou, quer dizer, revelando a dificuldade, quase mesmo a impossibilidade, até esse momento, de estabelecer um vínculo, uma coisa um pouco mais permanente. E, ao mesmo tempo que a gente acompanha, então, essa problemática do Harry, a gente vê esta mulher madura, para quem a sexualidade já estaria descartada, segundo ela mesma pensa, mas descartada por repressão, porque nós temos indícios de que ela gostaria ainda de viver a sexualidade, ela é uma mulher muito exuberante, mas não tendo um parceiro, ela como que nega, né? As uvas estão verdes, então ela não quer saber disso. Ela fica muito recatada, muito assim, austera na sua maneira de vestir. Ela envelhece, então, apavorada,
com desgaste físico. E ele também envelhecendo, só que orgulhoso da sua sem-vergonhice. O tema do filme Alguém Tem que Ceder é o jogo de poder entre homens e mulheres. Em uma sociedade patriarcal, o homem é o provedor que vai à caça, que ocupa a liderança, que conquista poder. Nessa cultura que tem séculos de história, o espaço da mulher é o da casa. A esposa é a sombra do marido. A mulher é personagem secundário. Alguém Tem que Ceder apresenta um abalo nesse mundo dominado pelos homens. Os tempos agora são outros. Diante dessa verdadeira revolução, homens e mulheres precisam inventar novas maneiras de se relacionar. O desencontro é uma realidade e o encontro é uma arte. Que nós temos que perceber o filme como personagens, mas ao mesmo tempo como expressões simbólicas dos arquétipos durante milhares de anos. O que nós estamos descrevendo, percebendo aqui, é a evolução da história de 10.000 anos desde o início da dominância patriarcal com o início da civilização. E isto vem evoluindo paulatinamente, nós acreditamos, felizmente, em direção à alteridade, onde o matriarcal e o patriarcal se reúnem na democracia. Mas é um processo lento, com retrocessos e avanços. Enquanto isso, a mulher, reduzida à função da fertilidade, ela tem a sua vida sexual e afetiva dos 15 aos 45 anos como reprodutora do lar, mãe e esposa em função do poder doméstico, contrariamente ao homem com o seu poder social, econômico, social, político e religioso. Então, essa imensa defasagem que vai aparecer no filme se alterando, mas também se expressando, porque ele tem todos esses ingredientes, né, desse homem patriarcal, tradicional, e ela, a Érica, né, tem todos os ingredientes também daquela mulher tradicional, que ficou com a sua sexualidade presa, né, dentro da função da fertilidade. Ela casou-se, teve uma filha e ali sepultou-se, mas continuou crescendo, passou a criar e se transformou numa mulher moderna, já agora com o poder econômico. E ele, que vai ter a sua crise, também vai enfrentar este homem moderno. Mas há uma relação dialética entre o passado, o tradicionalismo e a modernidade. O que anuncia já esse conflito e essa contestação é que começa a aflorar a dificuldade dele e os pontos fracos subjacentes a essa fortaleza com pés de barro. Porque ele, com toda essa hegemonia, essa força e esse poder, ele não computou o tempo. E ele não está preparado para a terceira idade, que começa a se anunciar. Ele se preparou tão mal que ele continua, inclusive, fumando charutos, degustando aqueles cubanos maravilhosos. Ele está obeso,
Ele não toma absolutamente conhecimento que seu corpo é limitado, que ele precisa cuidar-se, que ele tem que medir o seu colesterol em 3 meses, acompanhar o seu peso, fazer a sua dieta. Não. Ele está absolutamente isento disso tudo, mas o tempo é implacável. Nesse momento, nós começamos a assistir ao crepúsculo do macho, porque ele que tem esse problema de sensibilidade, a dificuldade para amar, um problema, vamos dizer, de afeto, o que ele vai viver? Ele vai ter um infarto. Então, aquele coração que para a gente é o símbolo, não é, a sede, a morada do amor, da paixão, da capacidade de se vincular ao outro, esse coração fica ferido e ele, então, vai sofrer um infarto, que é o prenúncio da decadência, da limitação física e, a partir daí, então, de toda a transformação que ele vai viver. E algo muito importante, a gente olhar para isso simbolicamente. Como, às vezes, na vida, não é? Uma doença, um acidente, uma experiência até traumática muito ruim, como ela pode se reverter em algo benéfico e de crescimento. Em princípio, o infarto é uma coisa horrorosa, mas é graças a esse infarto que ele vai ter a oportunidade de fazer o seu coração anímico ficar muito mais saudável. 15.000 anos antes de Cristo foi feito um desenho em uma caverna na Espanha, um mamute com um coração pintado no centro. Desde tempos ancestrais, o coração é considerado o centro da vida. Há 3.000 anos, os hebreus associaram o coração aos sentimentos. Para os cristãos, o coração abriga a essência do ser e aproxima o homem de Deus. O coração toma conta das letras de música, da poesia, da pintura. Frida Kahlo retratou no quadro O Coração sua angústia ao saber do romance do marido com a própria irmã. Mais que um órgão do corpo humano, o coração se tornou um símbolo. Da caverna na Espanha para os cadernos de escola, o coração é a melhor representação do amor. Esse coração ferido vai agora se encontrar com ele, porque aquilo que nós não vivemos por bem durante o processo, os arquétipos nem por isso vão nos dispensar da vivência. Só que aí nós viveremos por mal pela sombra. E ele, que não quis se abrir para o seu coração, nem tampouco para o coração da mulher, de repente vai se defrontar com o seu coração ferido pela sombra no infarto. Mas mesmo neste infarto, ele é tão irrepreensivelmente machista e cafajeste que até do médico ele quer esconder que toma Viagra, que tem a limitação já da sua potência, ele quer esconder e só confessa na hora que ele se vê mesmo diante de uma possibilidade de um conflito medicamentoso, né, entre a nitroglicerina para dilatação coronariana e o Viagra que ele tinha tomado, mas estava escondendo. Uma história paralela que vai se desenrolar, então, ao lado do Harry, é a questão do relacionamento entre a mulher madura e o homem mais jovem. E nós vemos na representação, então, do Julian, que é esse médico, o símbolo daquele jovem que é capaz de olhar para o outro, no caso, olhar para uma mulher e enxergar além da aparência. Né? Olhar para ela e perceber o talento, a criatividade, a inteligência. Ele vai se revelar um fã de carteirinha da Érica. E muito interessante, porque nesse momento, que já deve ter mais ou menos uns 20 minutos de filme, que a gente fica sabendo o nome dela. Até então é minha mãe, minha irmã, essas são as referências.
O Harry, então, nem se refere a ela. E ele, pela primeira vez, vai dizer, então, médico, não é? Como você se chama? E nessa hora, parece que ela, ao responder, ela não diz apenas o nome, ela se investe da sua própria identidade de dramaturga de muito sucesso. Porque até então parecia assim, bom, ela teve um sucesso, uma coisa assim, meio circunstancial. Mas aos olhos do jovem médico, ela é uma mulher muito bem-sucedida, muito brilhante. E ele, então, vai olhá-la dessa maneira e vai mesmo dizer que a diferença de idade não importa, o que importa é que o que eles podem viver, o que ele sente. Então, ele faz um contraponto com o machismo do Harry. E, junto com isso, ela muito assustada com a possibilidade de se sentir capaz de atrair um rapaz jovem. Ela também acha aquilo muito esquisito. Nós vemos um processo paralelo, então, ocorrendo na psique de Érica e na de Harry. Paralelamente, ele começa a ter a limitação e desabar da sua onipotência, e ela começa a crescer a partir da sua autoestima baixa e da sua noção de que sua vida encerrou-se. Ela começa, na realidade, a experienciar um ritual de iniciação espiritual da segunda metade da vida. Porque no ritual de iniciação dos homens, geralmente na adolescência, para entrar para a vida adulta, existem aqueles grandes feitos de domínio da sensualidade. Com o despertar de Érica e a diminuição da onipotência de Harry, eles começam a se relacionar um pouco mais de igual para igual. Naturalmente, com muita desconfiança e muito reticentes, mas eles principiam a intimizar. E aqui surge algo extraordinário, que é o problema da intimidade entre o homem e a mulher. Por forças das circunstâncias, então, eles passam a conviver, porque ele teve esse infarto e o médico pede para que ele fique de repouso durante algum tempo e ele vai fazer isso na casa da Érica. Então, eles estão embaixo do mesmo teto. Ele nunca havia se permitido aproximar de uma mulher da idade dela. Né? Nunca havia nem chegado perto de uma mulher assim. E aí, o que acontece? Essas coisas da vida não é uma sincronicidade, um encontro aparentemente fortuito, mas que, na verdade, traz um significado maior. O que vai acontecer? Ela olha, vê que ele apagou a luz do quarto e vai, então, também se deitar e ela vai tirar a roupa. E nessa hora, ele, procurando o caminho da cozinha, se atrapalha e vai para o quarto dela. E a encontra nua. E aí é uma cena incrível, porque ela, toda envergonhada, de repente está diante dele completamente exposta. E ele se assusta e fica apavorado, porque ele nunca havia visto uma mulher daquela idade nua. Então, a gente não sabe quem fica mais assustado com a situação, ele ou ela. E a partir daí, então, eles começam a se interessar um pelo outro. Muito discretamente, eles vão pesquisar a vida de um e a vida de outro pela internet. Quer dizer, eles estão na mesma casa, eles não chegam a se falar, eles vão saber do outro de uma forma muito indireta, né, mostrando exatamente a dificuldade dos dois. Né? Ela, porque a aproximação poderia indicar um interesse, uma coisa da... Né, ela como mulher e tal, não ficaria bem. E ele, porque ele também não sabe o que é se interessar por uma mulher e daquela idade. Então, tem aí esse momento deles se despertarem um para o outro.
Alguém Tem que Ceder é uma história de solidão, de encontro e de separação. Uma história em que o amor surpreende duas pessoas na segunda metade da vida. O amor de Harry e Erica faz com que eles tenham que abandonar a vida segura que conheciam. O filme mostra que o amor não tem idade e que amar pode ser o caminho mais indicado para uma mudança radical, a mudança de nós mesmos. E ele, então, já fragilizado pela doença, percebendo que o tempo está passando, ele começa a ter uma vivência também de solidão. De repente, ele, que até então havia ficado na polaridade puer, ele começa a se relacionar com o outro polo, que é o polo do Sênex, que é do velho. É claro que cada uma dessas polaridades podem ter aspectos criativos e aspectos de defesa, de patologia. Então, o puer, quando ele está bem integrado à personalidade, ele traz a curiosidade, a abertura para o novo, a transformação. Então, ele é muito rico. Mas, no exagero, como a gente está vendo o Harry viver, ele leva a uma imaturidade, não é? A uma incapacidade de aprofundamento. E quando ele vai, então, começar a se dar conta do Sênex, do velho, né, que ele está se transformando, ele pode tanto, vamos dizer, cair numa rigidez, numa coisa muito empedernida, muito fixada, sem perspectiva de transformação, muito rígida, como ele pode entrar na sabedoria, no aprofundamento, no conhecimento. Então, essa possibilidade de ele agora se abrir para o arquétipo do Sênex é o ponto, vamos dizer, de virada, porque então ele vai poder, junto com o humor, com a alegria, com a vivacidade que ele tem, um aspecto de puer muito interessante, ele vai poder também juntar a dimensão da profundidade e tudo. Evidentemente que passando pelo momento da solidão. Ele tem, nessa altura, aquilo que a gente podia dizer assim, uma introspecção light. Ele ainda não entra profundamente, mas ele já tem um vislumbre disso. E essa vivência dele de maior maturidade vem com uma profunda solidão e com a percepção da morte. E essa vivência é a vivência do tempo junto com a maturidade. E isso faz com que ele valorize Érica em muitos outros aspectos da mulher que ele nunca tinha imaginado antes. Essa depressão dele é profundamente salutar. É um indício da maturidade que se aproxima. E é um indício dele poder elaborar a sua sombra, que, como diz Jung, é imprescindível no processo de individuação. Não há elaboração da luz e crescimento da personalidade sem o confronto da sombra que está dentro de nós. E Harry começa a se preparar para as duas coisas, para ver a vida como processo em direção a uma totalidade e perceber o lastro de sombra que deixou em sua vida. Essa vivência, então, de amadurecimento dele na profunda depressão, nos mostra como a depressão é uma função normal e saudável. E como na vida moderna, na civilização de consumo, na cultura do fast food, do descartável, a depressão tem sido negligenciada como função normal, tratada sempre como patológica e sempre agora medicada. O uso de antidepressivos triplicou na última década nos Estados Unidos. 1 em cada 10 mulheres americanas toma esse tipo de medicamento. Remédios estão sendo indicados para vencer a tristeza, a insônia, a angústia, o estresse e o colesterol. Ser feliz é uma obrigação. O lado escuro de nós mesmos, que Jung batizou de sombra, agora está perdendo a guerra química. Mas será que negar nossa sombra não vai também apagar a nossa luz?
A depressão é normal. Nós só temos que viver a depressão como patológica quando ela se torna improdutiva. Porque até lá, o processo depressivo, se ele é acolhido, se a pessoa mergulha na depressão, ele é profundamente exuberante, produtivo e criativo. Porque é na depressão que nós vamos nos dar conta do que está errado em nossa vida. Sem depressão, não há função ética na personalidade, não há confronto da sombra, não há consciência do mal. Sem depressão, nós não temos a possibilidade de conhecermos realmente quem nós somos. E é isso que Harry começa a fazer através da sua depressão, altamente criativa e transformadora. A dificuldade dele se aproximar dela e dela, né, se aproximar dele, é tão grande que eles começam, então, a se relacionar por internet. Ele vai convidá-la, não para sair para um jantar nem nada, ele a convida para um encontro na cozinha. E isso é muito interessante do ponto de vista simbólico, porque ele faz uma proposta, então, que não tem nenhum glamour, eles estão de pijama, na cozinha, que dentro da casa seria quase o lugar do coração da casa, é o lugar do calor, o lugar das transformações, da alquimia. A gente, ao longo dos milênios, os homens se reuniam ao redor da fogueira, fazer o alimento, espantar animal, se aquecer. Então, ainda hoje a gente encontra em muitas famílias o hábito de se reunir na cozinha. Assim, é um lugar do calor, o lugar do afeto. E é lá, então, que eles marcam seu encontro. Sai a artificialidade, eles vão, né, assim, muito expostos e, ao mesmo tempo, abrindo, então, o Harry para conhecer essa mulher fora da superfície, né, fora daquela condição, por exemplo, estética. Porque uma das dificuldades também de se envelhecer é que hoje a sociedade valoriza muito a juventude. Né? A gente tem que ter o corpo do jovem, o rosto do jovem. Então, na esteira, né, dos medicamentos todos, né, antidepressivo e tudo isso que a gente vê, os laboratórios, né, se enriquecer com isso, nós temos também a área de cosméticos, né, e botox e cirurgias plásticas, fazendo, às vezes, corpos muito iguais. Então, é uma proposta, nesse momento, para um encontro mais essencial. Eles se transformam e se aproximam na vivência de conjunção, no arquétipo da união do homem e da mulher espiritualmente. E nessa obra comum, eles surgem, né, à noite, se encontrando na cozinha de pijamas, para cozinhar umas panquecas. Então, isso aí é sinal da intimidade se estabelecendo entre eles, que é o caminho para a construção do amor, no qual o homem mantém a sua identidade e a mulher a dela. Só que agora, numa relação quaternária, não é mais aquela relação patriarcal ternária, onde um vê o defeito e a virtude no outro para o seu prazer, para a sua satisfação narcísica. Agora não. A proposta de alteridade é a relação quaternária, onde o homem se apresenta com a sua virtude, mas também vendo suas limitações, e a mulher pode se colocar com as suas virtudes e as suas limitações. E um pode se relacionar com o outro em função de virtudes e limitações. E aí é que se constrói o amor que se renova sempre, porque ele é alimentado por essa criatividade.
história da luta feminina começa no século XIX com o movimento pelo direito a voto. No início do século XX, Simone de Beauvoir escreve sobre a opressão da mulher. Na década de 60 acontece a Revolução Feminista. A pílula dá direito ao sexo sem reprodução. As donas de casa foram para o mercado de trabalho. A mulher tomou conta das universidades, marcou presença na cultura, foi promovida a cargos de liderança. A mulher de hoje é muito diferente da mulher de ontem. Freud se perguntou: o que querem as mulheres afinal? Será que os homens já acharam a resposta? O casal de Alguém Tem que Ceder vive o grande desafio de ter que se conhecer melhor. Para homens e mulheres, nada parece tão difícil quanto a intimidade. E nessa intimização progressiva, eles caminham, então, da cozinha, do forno alquímico para a construção do amor e a sua aproximação cada vez maior. Então, aí nós vamos ver essa ligação que ocorre entre eles, inclusive, né, já numa intimidade bastante grande, e eles se aproximam, então, de um ato sexual, e ela já cuidando dele, né, ela já havia fechado a cortina na cena anterior, já estava preocupada com ele fumar e tudo, ela interrompe e diz: precisamos ver sua pressão. E a ele: só você poderia pensar numa coisa dessas nessa hora. Ela diz: sorte sua, né? Porque é isso, quer dizer, a maturidade dela, né, a faz pensar que aquilo poderia ser um problema. Ele estava recém-infartado, né? Não poderia fazer excessos, né? Então ela interrompe e vai cuidar e vai chamá-lo à responsabilidade. E isso para ele é absolutamente novo, desconhecido, inimaginável. E representado agora pela posição sexual da mulher sobre o homem, que também é altamente simbólico. Ele, então, se comove profundamente com ela e ela se abre para aceitar a sua sexualidade na idade madura, que era uma coisa que ela achou que já tivesse acabado e pronto. Então, os dois, neste momento, vão ter essa vivência muito profunda de entrega, né, para si próprio e para o outro. Mas as defesas, elas não são liberadas, elas não são integradas tão facilmente. E quando então ele volta à cidade, apesar de todo esse envolvimento dessa abertura que a gente vê, Harry volta a viver o que ele vivia, né? E ao mesmo tempo em que ele retoma a sua vida com moças jovens e bonitas, Érica fica completamente apaixonada por ele, aberta, entregue. E quando ela o encontra, então, com uma outra moça, para ela aquilo é uma dor profunda, ela fica dilacerada, volta a usar a gola olímpica, né? É um símbolo do fechamento, deixa eu me recompor. E eles vão passar por este momento em que ele vai dizer a ela algo muito importante, que ele não sabe como ser namorado. O que é não saber ser namorado? É o homem que não sabe como construir um relacionamento. Ele não sabe como ser cordial, como ser gentil, como conquistá-la nas pequenas coisas do cotidiano. Ele sabia como seduzir as mulheres, isso ele tinha uma super experiência. Mas e depois, né? Ele, inclusive, ele não dormia, né, com a mulher. Ele diz: você não pode confundir sexo com o sono, porque o dormir já é o afeto, é o momento do aconchego, da intimidade, da proximidade. Isso ele não sabia fazer. Ele, então, que havia tido um infarto, começa a somatizar.
Quer dizer, aí já é uma emoção que ele não consegue lidar adequadamente e passa para o corpo. Ele passa, então, a ter sintomas de infarto sem ser, na verdade, um infarto. Quer dizer, de novo, o coração sofrendo, que é toda essa problemática da aquisição da capacidade de amar. Ela se despedaça, ela se esvai num sofrimento, num desespero atroz, até finalmente, com o tempo, começar a se recuperar através da criatividade, transformando então o drama amoroso numa criatividade literária. Ela cria uma peça de teatro, a qual ela vai se vingar de Harry, ela vai mostrar todo o ódio, o desespero, o sofrimento, da humilhação da mulher rejeitada por esse homem machista. Essa vivência terrível de separação, de despedaçamento, porque ela se entregou totalmente, absolutamente, sem nenhuma reserva. Então a frustração é brutal, porque é a separação da conjunção, é a separação da união mais profunda buscada durante a vida, é o ser primordial de Platão que se reúne outra vez no encontro com o seu correspondente e que faz a união perfeita e, de repente, é arrancado violentamente dessa união. É isso que ela está dizendo, não é? Um paciente homem que vivenciou isso, de repente, no meio da consulta, ao dizer o que significava a separação de sua mulher, ele começou a falar e se atirou no chão, de repente, chorando convulsivamente, disse: estão arrancando as minhas vísceras de mim. Então, essa dor terrível da separação, é isso que ela sente. Mas ela brilhantemente transforma isso em criatividade e na peça coloca todo esse ódio, esse desespero, esse sofrimento em cima do Harry. Ela vai, inclusive, ironizá-lo, que é algo que a gente vê muito frequentemente numa mulher ferida. Ela sabe exatamente como ferir de volta, com as mesmas armas. No caso, ela vai usar essa expressão da verdade, que ele diz, né, que ele sempre contou a ela uma versão da verdade. Ela vai dizer a mesma coisa, que a peça é uma versão, não é sobre ele, é uma versão da verdade. Então, vai ser assim, uma ironia muito grande, mostrando o amor frustrado. Ela reprime esse amor, mas lá dentro ele continua vivo, né? Ela está ligada a ele. E ela vai conseguir parar de chorar e jogar, simbolicamente, de uma forma muito significativa, jogar fora a caixa de lenço de papel quando ela termina a peça. Então, como se aquele momento dela ter entrado tão profundamente na dor, até a última gota, ela pode fazer aquilo que Jung chama da enanciodromia, de ir para o polo oposto. Então, ela chorou tanto, 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 que de repente acaba a peça, ela joga fora o lenço de papel e ela está bem. E aí, então, que ela toca a vida, já realizando essa peça teatral, que vai ter um sucesso grande e que ele, então, vai encontrar com ela no ensaio. É a vivência da catarse no teatro, que sempre teve a função, e daí o grande valor de Dionísio na cultura, que era o deus de teatro, que propiciava catarses, que onde os gregos integravam os seus demônios. E é isso que ela faz. No momento em que ele, na escada, olha o celular para chamar, ele se dá conta que os óculos não são seus, são dela. O olhar dela está dentro dele. Ele está se transformando. E quando ele vê a peça, ele fica indignado. Não só ridicularizado e humilhado,
Mas ele diz, como é que eu, que sou então esse cafajeste imperdoável, narcisista, machão, sem vergonha, como é que eu penso em você dia e noite? Como é possível isso? É que ele está em transformação. Ele não é mais o personagem da peça, ele é um homem renovado. Ele está se transformando, mas ele está com ódio dessa transformação. Ele não aceita isso, que ele está pensando nela noite e dia, né? É praticamente uma confissão de amor, mas que ele não aceita. Ela, por sua vez, achou que resolveu a afetividade, o amor e todo o sofrimento com a peça que escreveu. Só que os símbolos não perdoam. No final da peça, ela coloca a Torre Eiffel em Paris, que era aquele aniversário onde eles teriam um grande encontro de amor. Apesar de matá-lo durante a peça, no final, ela coroa o encontro, a afetividade e o amor. E esse já é, então, o desfecho, né, do filme. Eles acabam se encontrando exatamente em Paris, que ela vai para o aniversário dela, acompanhada do médico, porque ele some o Harry por 6 meses, e ele vai encontrá-la e chegando lá, então, ele conta por que ele havia sumido. E aí é uma coisa muito interessante, porque ele refaz, durante esse tempo, a sua própria história com as mulheres. Ele vai buscar, mulher por mulher, cada uma das pessoas que ele fez sofrer tanto, e pede a elas para que contem a experiência delas. Quem foi ele? Ele começa, então, dentro desse processo de alteridade, a se ver a partir dos olhos do outro. Ele vai formando, então, a sua própria identidade, reconhecendo todo o mal que ele havia feito às mulheres. E, com isso, podendo empatizar com elas, sentir o que elas sentiram, agora ele que estava aprendendo a sofrer por amor, né? E, a partir daí, ele vai, então, se humanizando. E é depois de percorrer toda essa trajetória que ele vai buscar, então, a Érica para poder viver com ela esse amor. Né? Isso, no processo de individuação, é a catabasis, é a descida ao inferno, é exatamente a elaboração da sombra. Quando esse cafajeste, esse Dom Juan, esse puer eterno, desce ao inferno para perceber quanto de infelicidade ele semeou e como que, encontrando a sua sombra, se purifica e volta preparado para o amor em Paris, vendo a Torre Eiffel.